estamos voltando. Eu quero mandar um abraço para a vizinha da minha assistente de estúdio, a Laís, que fez aniversário semana passada. Você viu que ela apareceu aqui, bem bonita, fez maior sucesso lá entre os amigos, ficaram felizes em vê-la. E o nome da vizinha da Laís é Dona Dulce, que está assistindo hoje a gente pela primeira vez. Ela mora aqui em Jacareí, no bairro Didinha. Dona Dulce, muito obrigada, seja bem-vinda. Não desliga desse canal por nada, que é o canal da Esperança, e aqui você encontra muitos amigos. Muito prazer em tê-la aí do outro lado, tá bom? Deus seja contigo. Abraço dado, Laís, satisfeita? Muito bem. Robson, meu diretor de imagem, hoje vai participar também. Robson, deixa a gente te ouvir. O que você comentou comigo no intervalo desses aí sobre a sua observação com relação à música e às crianças nos últimos tempos? Conta aí. Oi, Darleide, oi, pessoal de casa. A gente estava comentando aqui, falando sobre desenho animado, né? Eu lembro quando eu estava crescendo... E olha que ele cresceu muito. Espera aí, Robson. Quanto você tem de altura? 1,90, 2 metros? 2 metros e 2. Ele só tem 2 metros e 2. Então você imagina que ele levou um tempinho crescendo. Era muito desenho, né? Mas a gente via desenhos animados com muita música clássica, né? Acompanhava toda a trilha, tinha música, nem fala tinha, né? E hoje em dia a maioria dos desenhos são muito agitadas, as músicas que acompanham rock e dance e tudo mais, né? E aparentemente tem uma relação direta, porque as crianças hoje em dia são muito hiperativas, né? Você estava até comentando nesse assunto aí. Boa observação, Robson. Muito bem. Aqui a equipe trabalha, comenta, participa, interage. É assim que funciona. Obrigada, Robson. A gente combina com sua participação de outras vezes. 2 metros e 2 de participação aqui no consultório. Que o Robson é músico. Ele é um bom pianista. Verdade, verdade. Então, excelente pianista. Colocar isso em pauta também. Verdade. Vamos então aqui a algumas questões. A música e a espiritualidade, como que elas trabalham? A música influencia em nossa espiritualidade, doutor? Absolutamente. Inclusive, numa declaração da Associação Nacional dos Músicos Adventistas dos Estados Unidos, isso faz já há um certo tempo, isso foi em 1972, na Conferência Geral daquela época, já ficou estipulado que nós não podemos aprovar música que ecoe, digamos, os ritmos do paganismo, o desrespeito às leis, inclusive as leis da música, não é? Ou a contracultura, ainda que a sua letra seja aceitável e todo ritmo dançante. Eles também decidiram que a música que intoxica, mas não alimenta, por exemplo, que está centralizada no sentimentalismo pessoal. Tem, às vezes, alguma música que a gente ouve muito sentimental e você, aquele eu amo, tu me amas, não sei o quê, e você não ouve uma vez a palavra Jesus ou Deus na música inteira. Então, a música pode ser usada tanto no secular quanto... Então, esse sentimentalismo, não é? Muitas vezes, algumas músicas que criam uma atmosfera sensual também, não é? Que acaba afetando o corpo mais do que a mente. Isso a gente deveria cuidar. Procurando atenção através da postura, vocalização, amplificação fora do natural e distorcida muitas vezes dos cantores, porque ao chegar naquele momento, em vez de louvar a Deus através da sua música, a pessoa acaba se mostrando a si, ao seu virtuosismo e tudo isso. Então isso deve ser cuidado. A música que contém conotações seculares, não é, que possa desviar nossa mente dos assuntos espirituais, devem ser evitadas. Estas e muitas mais que nós iremos agora comentar, devem ser justamente nosso cuidado como adorador de um Deus santo. Então vamos pensar na adoração em casa, Oséias. Darleide, eu comentei, não sei se eu falei no seu programa isso, mas eu sempre falo isso por onde eu passo. Não adianta você dar para o seu filho a semana inteira coisas que não são boas para se comer. E no final de semana você tentar que seu filho coma alface, coma verdurinha dele bonitinho, que ele coma arroz com feijão. Se ele a semana inteira comeu coisa que não presta. Então, eu tenho que entender que meu filho tem que acostumar a comer o que é bom todos os dias, para poder saber o que é bom e poder viver com aquilo, entender que não pode viver sem a coisa boa, que é aquilo que vai nutrir ele para poder viver. E a música é a mesma coisa, a adoração é a mesma coisa. É todos os dias. Tenho que sentar com meu filho, eu tenho que cantar com ele, eu tenho que orar com ele, eu tenho que tomar tempo com ele na minha adoração em casa. Porque se ele não sabe o que é adorar, se ele não tem prazer em adorar, se não tem prazer em buscar as coisas do alto, se não tem prazer em sentir as percepções de Deus, porque quem vai me dar a percepção do que é certo ou errado é o Espírito Santo.
Mas se eu em casa não tenho essa ajuda, se eu não estou acostumado com isso, o dia que eu for a uma igreja, vai ser a pior sensação do mundo. Porque eu estou acostumado com outras coisas. São os desenhos, o dia inteiro, são os programas que tem aí que vão tomar todo o tempo dos nossos filhos. Eu tenho 2 crianças em casa e não é fácil, sabe, limitar o que minha filha escuta. O meu menino, minha filha tem 7 anos, o meu filho tem 1 ano e 6 meses. Então, ele já é a cópia dela, então eu tenho que cuidar mais do que ela faz, porque ele copia tudo que ela faz. Se ela sobe no sofá e pula, ele quer subir e pular também, ele não aguenta. Então, esse é um cuidado muito grande. Então, eu sempre falo que é o cuidado do dia a dia. Hoje, eu tenho que comer uma coisa boa hoje, tenho que ouvir coisas boas hoje. Isso vai influenciar. A música em casa. A minha menina faz piano. Então, ela vai para estudar, o pequeno tem que sair de perto, porque ele, por influência, ele já vai ao piano. E ele quer ficar muito mais tempo do que ela tocando lá do que ele. Isso produz atmosfera de louvor na família, quando vocês sentam para fazer o culto. Existe, porque a gente precisa diferenciar, você está dizendo justamente isso, mas para sedimentar essa fala, você está me dizendo que nossos filhos precisam ser ensinados a adorar a Deus com a música. É por aí, né? Harmonia, a família entra em harmonia, porque nós estamos na mesma sintonia. Okay. Isso é importante. Nosso coração pulsa na mesma batida, nós temos o mesmo sentimento, estamos vivendo juntos, e a música produz isso. Então, você chegar para a criança, para o meu filho, e eu cantar para ele assim, Cristo fez os peixes, ele já põe a mão e já começa a brincar, então já entendeu o que eu quero. Agora, se ele chega com uma coisa que eu não sei o que é, eu fico, o que está acontecendo? Onde que está? Onde ele buscou? Eu tenho que começar a filtrar isso. Às vezes chegar na escola, pedir, olha, o que está acontecendo? O que meu filho está ouvindo aí? O que está acontecendo? Como é que está? Por que isso é importante? Onde o seu filho estuda, eu não sei. Como são as festas na sua escola, como são as atividades. Mas é um cuidado, porque Deus pedia para o povo de Israel se cuidar para não se misturar com os outros povos. Porque o ser humano gosta do que é mal. Isso é natural do ser humano. Agora, a gente fala o que é mal, mas é o que faz mal. Porque o pecado, se fosse mal, ninguém pecaria. Se a sensação não fosse boa, ninguém pecaria. Então, quando vai falar da música que faz os efeitos ruins, a sensação dessa música é boa. Se não fosse sensação boa, ninguém iria escutar uma música que faz mal. Ou seja, não devemos ser guiados pelo senso. Pelo senso. Aí é que está a grande questão. Não é porque eu me sinto bem que eu vou ouvir algo, mas sim se aquilo vai me fazer bem. Isso é importante, a temática é esta. Por isso, Deus sendo adulto e já tendo noção maior do que o dos meus filhos, vem cuidar com aquilo que meu filho escuta, aquilo que ele vai ouvir, policiar, moldar e tentar influenciá-lo até um certo ponto para ele poder tomar suas decisões e aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Facinho não é, né, doutor? Não é facinho. Se fosse fácil, a gente não estava discutindo aqui da rede. Porque tem uma seleção que você precisa fazer e essa discussão é justamente para ajudar as famílias a entenderem as pessoas que nos enviam e-mails e tantos questionamentos e tantas angústias e tantas aflições. Tem uma moça aqui que escreveu que ela conversou com seu marido sobre um assunto muito difícil e ela precisava do perdão desse marido. Esse e-mail chegou agora. E ela diz assim, mas o meu marido me perdoou e nós dois fomos unidos nesse sentimento de perdão dele para com ela e embalados, inclusive, né, tocados, e ela cita isso aqui pela música do Jefferson Pilar, que inclusive ela me escreveu porque nos ouviu falar do trabalho do Jefferson Pilar. Aí Jefferson, um testemunho para o seu trabalho que acabou de sair. Então a música como ela de trabalhar, que trabalha na família a união, perdão, a ação de Deus, música que é divina trabalhando sobre o humano. Darleide, certo? Darleide, estávamos no Chile no mês de março. Estava na cidade de Concepción, onde teve o epicentro do tsunami, o terremoto que teve no Chile no ano passado. E uma moça procurou, estava eu e o pastor Jairo sentados assistindo a programação, e ela nos procurou para contar uma experiência. Ela falou, rapidinho, só queria agradecer a vocês pelo ministério de vocês e pelo trabalho de vocês. É só isso. Tá ok, mas agora eu fiquei curioso, o que aconteceu? Ela, no terremoto, a minha casa foi destruída, perdemos muitas coisas. E quando eu olhei tudo aquilo, a minha vontade era de não viver mais, porque eu achava que não tinha mais situação, eu caí numa depressão muito forte, muitas dores de cabeça, me achava culpada por um monte de coisas e achava que não tinha mais jeito. Só que daí eu recebi um clipe
com a música de vocês. E a música me fez perceber que o que eu tenho aqui não é meu. A música me fez parar, pensar, raciocinar, entender e aceitar que o que eu vivo, o que eu tenho não é meu. Eu estou aguardando o momento para me encontrar com Deus. E a música comunica a mensagem que a gente quer, E a música é só um pouco mais. Só um pouco mais. Um pouquinho mais. E aí, ela contando aquilo, eu chamei, aí eu falei para ela assim, se você visse o compositor da música, o que você faria hoje? Ela falou assim, eu diria para ele assim, muito obrigado. Eu falei, então tá aqui, dá um abraço no Ricardo. Ele olhou para ele assim, e as lágrimas caíram, deu um abraço nele, ele ficou meio assustado, o que está acontecendo, vamos explicar para ele. Mas foi muito interessante de ver como a música atua de uma forma rápida, né? Doutor Paulo, o que mais você tem a nos dizer sobre esse elemento chamado música para nos ajudar em família a adorarmos melhor, a desenvolvermos a espiritualidade, a busca pelo que é divino? Música é divino, ela veio do céu, né? E volta para o céu e vai estar no céu. Eu acredito que no céu a única coisa que jamais cessa é o louvor, é a música, não é? E acho que Deus a deu o homem para que ele pudesse orar a Ele também, sem utilizar as palavras. Uma coisa que eu queria deixar com você, querido ouvinte, é justamente essa questão também da própria música dentro da igreja. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, querem saber sobre isso, sobre bateria, sobre outros instrumentos, sobre utilização rítmica, não é? E realmente existe um pensamento que diz que até Ellen White fala que até a música aceitável, se ela não for adequadamente conduzida, ela pode ser uma armadilha de Satanás, não é? Porque Satanás opera justamente entre essa confusão e a música que deve ser ou não usada para louvor e glória de Deus. E eu queria deixar claro que os costumes, não é? A conformidade aos costumes mundanos, ela converte a igreja ao mundo e jamais converte o mundo a Cristo. Uhum. Então, nessa ânsia de produzir algo novo, muitos dos nossos compositores, muitos dos nossos artistas, né, eles têm procurado criar formas musicais híbridas, não é? Amalgamando ela com elementos da música popular, para alcançar justamente aquilo que você mencionou bem no começo, para alcançar uma aceitação entre os jovens, não é? E outros têm procurado fazer arranjos e acabam, na verdade, desarranjando, digamos, introduzindo ritmos característicos da música popular, e essa atmosfera sonora, não é, acaba influenciando na música, e fica difícil daí essa linha de distinção entre o sacro e o profano, não é? E eu queria chamar a atenção para isso, para que a gente tenha muito cuidado nisso aí, porque eu acredito que existe a boa música e a má música. A boa música traz vida e a má música pode trazer a morte. E acho que a música, na verdade, diz naquele livro Música Sacra versus Popular, do pastor Dario Pires de Araújo, ele menciona um pensamento de Ellen White que a música nunca presta um serviço ao pecador, comprometendo-se com o mundo. Que é melhor que os não regenerados permaneçam fora da igreja, até que eles se submetam aos princípios da igreja, do que a igreja, se tornar semelhante ao mundo, alistando como membros aquelas pessoas que desejam trazer suas normas, seus costumes lá de fora e seus gostos, não é? E interessante essa questão do culto familiar, que Ellen White escreve também que os anjos se aproximam dessa família e juntos entoam o louvor. E ali se cria uma atmosfera divina e Deus está naquele lar, né? E ao passo que ela tem um momento em que ela descreve em que jovens estão ouvindo música não apropriada e os anjos se entristecem e se retiram do lugar. Então, realmente, nós devemos entender que deveríamos pensar assim, música boa, ela é boa dentro e fora da igreja. Eu acho que não tem uma música, não, essa é para louvar, essa é só aqui, essa aqui não, essa é para ouvir no carro enquanto estou dirigindo. Eu acho que não é assim. Assim como existe a verdade e a mentira, eu acho que não existe meia verdade. Passou de não ser verdade, já não é mais. Conta-se uma história de um senhor que estava caminhando por sobre um muro, e ele olhou para um lado, estavam os maus e para um lado os bons.
E ele estava no muro e os bons chamavam ele, vem para cá, vem para cá. E os maus, ninguém dizia nada para ele. Ninguém dizia nada. E ele caminhando. Um dia ele virou para os maus e perguntou, escuta, por que os bons insistem todo dia e gritam comigo para que eu pule do muro para lá e vocês aqui não falam nada? Daí o diabo que passeava por ali disse, eu não estou preocupado em chamá-lo porque o muro é meu. Você está em cima do muro? E o muro é meu. Então, na verdade, quando a gente toma uma posição meio ali no meio, você já escolheu, já se comprometeu. Você já se comprometeu, não é? Darleide, eu separei um verso que, para mim, resume tudo que a gente conversou hoje. Se a gente parar e pensar neste verso, raciocinar e começar a viver esses versos, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, ela vai me fazer tomar uma posição do lado correto, que diz assim, rogo-vos, quando Paulo fala rogo-vos, porque não tem ninguém fazendo isso, né? Está implorando, por favor, eu peço para vocês, meus irmãos, pelas misericórdias, por misericórdia de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele continua assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Excelente. E a gente começa a discutir de música e falar qual é boa, qual não é. Peraí, Deus, qual é a música boa? Perguntar para o doutor, perguntar para mim, perguntar para você, eu tenho que buscar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ele sim vai saber me falar corretamente, só que para eu saber isso, eu tenho que estar o quê? Em comunhão. É a comunhão com Ele que vai me fazer sentir qual é a coisa certa. Porque se eu não estiver em comunhão, eu vou achar que eu posso, que eu não posso, que eu tenho condições de discernir. Eu não tenho condições nenhuma. Somente linkados com Ele, ligados com Ele. Deus pode iluminar homens como você, homens como o Dr. Paulo, que veio de Curitiba aqui nos atender e dividir com a gente o seu conhecimento. Muito obrigada, Dr. Paulo. Sei que hoje foi um trânsito no aeroporto, do aeroporto até aqui. Enfim, mas eu acredito que recompensou-nos o Senhor com sua presença, com suas palavras. Você também, Oséias. Muito obrigada. Sua palavra final em 10 segundos para os nossos amigos. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ao ouvirmos também a música, que a gente tenha consciência de que Deus nos toca através dela, no nosso coração, na nossa mente, para que nós lhe demos de volta o louvor que a Ele é digno, que Ele merece. Não é? Famílias do Brasil e do mundo, muito obrigada pela companhia. A Karine Lira foi a nossa ganhadora no Twitter, os nossos presentes de hoje, mas o nosso grande presente é você aí de casa, você nos acompanhar e participar aqui com a gente. Que Deus os abençoe. Se utilizem da música para abençoar a sua própria vida e a família que você tem a partir daquilo que o Senhor nos ofereceu como ferramenta de saúde, de vida e de paz. Muita paz para você. Obrigada, até o próximo encontro aqui no Consultório de Família.